conforme falamos hoje na nossa reunião e aproveitando o exemplo que a Margarete nos passou, vamos mostrar como que vai ser isso no sistema. Então, vamos lá, cadastro. Primeiro eu vou olhar o Bagum. Então, vou lá no cadastro de produtos e essa é a matéria-prima. Aqui eu vou chamar o produto. Aqui. Eu vou alterar o saldo para 1000 unidades, conforme o exemplo, e vou gravar. Então, a matéria-prima tem 1000 metros. Vamos lá. Então, aí, o que eu fiz? Eu criei 2 itens que são aqueles semi-acabados que eu falei na reunião. Então, vamos lá. O primeiro semi-acabado. Eu vou pôr aqui estoque 0. Eu criei, então, é uma peça, ele é peça. Então, esse é o semi-acabado. Esse é um dos 2 semi-acabados. Vou gravar aqui esse saldo. E o outro semi-acabado é o 110 por 70. Esse aqui é o 90 por 65. Parecido com o exemplo que está dado aqui. Ok. Então, eu vou olhar a ficha técnica. Eu criei a ficha técnica já também desse item. Então, vamos lá. O que tem a ficha técnica desse semi-acabado que a gente acabou de criar? Somente o tecido, naquela proporção que está definida. Então, só tem esse item. O que tem o outro semi-acabado? Também é somente o tecido cortado na proporção já definida. Ok? Próximo passo, eu vou pegar a ficha técnica do avental. Então, vamos lá. Se eu pegar essa ficha técnica aqui, o que acontece? Eu tenho o Bagum. Só que eu vou trocar esse item e vou usar o semi-acabado aqui no lugar. Então, por exemplo, para cada avental, eu vou passar a trocar isso aqui. Vamos lá. Não. Eu vou pegar esse item aqui e vou trocar. Então, o que eu vou falar aqui? Eu vou falar que a quantidade aqui é 1, porque é uma peça. É uma peça para cada avental. Pronto, alterei a ficha técnica. Agora eu vou para o outro item, que vai consumir o outro semi-acabado. Então, vamos lá. Esse item também está com avental em Bagum 70, ok. Avental em Bagum. Isso. Aí eu vou substituir esse item aqui e vou colocar o segundo. Vamos colocar esse item aqui, que é também aqui, em vez dessa porcentagem, é uma peça. Então eu troquei na ficha técnica dos 2 aventais do produto acabado. Ele vai consumir aquele semi-acabado que está aqui.
ok? Bom, ok, vamos dar continuidade. Então agora as fichas técnicas já estão ajustadas desses dois. Então agora qual é o próximo passo? Fazer uma ordem de produção. Qual vai ser a ordem de produção que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer uma ordem de produção, é a ordem de corte, aquilo que vocês falam. Eu quero fazer uma ordem de corte. Então, o produto vai ser o semi-acabado, a quantidade, no caso aqui do exemplo, o primeiro é 1000, ou seja, eu vou fazer 1000 peças cortadas. Eu vou, pronto, eu criei a ordem de produção, mas ainda não dei baixa. Então vamos olhar como é que está o item lá desse semi-acabado. Esse semi-acabado, o item, tá zerado, aqui, no cadastro de itens, tá zerado, ele está com saldo zero. Bom, então agora eu vou fechar aquela ordem de produção, ou seja, vou fechar a ordem de produção de corte. Eu vou dizer que ele vai produzir os mesmos 1000, vou pôr uma data de fabricação e vou mandar ele encerrar a ordem de produção. Encerrou a ordem de produção, eu vou voltar lá no cadastro de itens para ver como é que ficou o estoque dele. Vou chamar ele de novo. Olha, agora ele tem 1000, então as 1000 peças estão aqui. Então vamos ver como é que ficou o estoque do Bagum. Olha, ele tinha 1000, consumiu 470, sobraram 530, ou seja, ele já baixou a matéria-prima quando eu fecho a ordem de produção de corte. Então essa é a ideia do sistema. Aí depois, quando eu for fechar o item, aí vamos supor que agora eu fosse produzir os aventais em definitivo. Então vamos lá. Eu vou abrir uma outra ordem de produção. O que vai ser essa ordem de produção? Essa ordem de produção vai ser do avental, produto acabado. Então eu vou dizer novamente que é para produzir 1000 aventais e vou gravar essa ordem de produção. Olha, essa ordem de produção, ele está me dizendo, olha, ele vai consumir. Está aparecendo aqui o que ele vai me consumir. Aquele semi-acabado que eu falei, que eu acabei de produzir na ordem de corte. Ele vai me consumir isso aqui. Então eu vou encerrar essa ordem de produção. Vou dizer que ele produziu 1000. Vou colocar uma data de fabricação e vou encerrar. Pronto. Então agora como é que ficou? A matéria-prima já tinha sido consumida. Então agora vamos ver como é que ficou aquele semi-acabado. O semi-acabado que é esse aqui. Olha, ficou zerado. Lembra que ele tinha 1000, ficou zerado, porque ele foi consumido, esse semi-acabado foi consumido na ordem de produção. E agora vamos ver como é que ficou o produto acabado. Olha, aqui tem 2000. É que eu acabei não limpando. Eu tinha feito um outro exemplo, tinha 1000, ele somou mais 1000. Eu acabei não limpando no começo aqui do avental. Mas ele somou aqui também aquela ordem de produção. Então, o que aconteceu? Eu abri a ordem de corte, ele consumiu a matéria-prima. E a hora que eu reportei a ordem final do avental, ele consumiu aquele semi-acabado, acabou o semi-acabado, já tinha consumido a matéria-prima na primeira ordem, e aí foi para o estoque essa quantidade.
Aqui ficou 2.000 porque eu tinha feito uma ordem antes de teste e acabei não zerando o estoque. Mas ele acrescentou a quantidade que foi produzida. Então, acho que com isso vai dar para vocês entenderem qual que é a ideia, e qualquer dúvida eu estou à disposição para a gente conversar novamente para tentar validar essa ideia.